Bem-vindo! Você está no programa Construção 360, espaço reservado ao universo da construção civil. Aqui você vai conhecer e aprender sobre o ecossistema construtivo, o lugar certo para você ficar por dentro deste mercado incrível. Obrigado por estar com a gente e fique por aqui. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e não perca nenhum de nossos conteúdos. Com inovação e informação, o nosso papo vira construção. Você pensou em construir ou está construindo? Então vamos ver. Ideia, projeto, engenheiro, arquiteto, aprovação do projeto, licenças, preparação do canteiro de obras, contratos jurídicos, empreiteiros, mão de obra, materiais, cronograma de obra, execução, segurança do trabalho, fiscalização, máquinas e equipamentos, financeiro, controle técnico, qualidade, sem desperdício, prazo, organização, custo, investimento e lucro, conclusão da obra, habite-se e a documentação de registros. Como se faz isso? Com gestão. Fica aí, fica conosco que acompanha esse episódio que é maravilhoso e vale abrir a cabeça para cuidar das suas obras. Olá, espectador do canal Hitplay, programa Construção 360. Prepare-se, pegue a sua pipoca, acomode-se porque o programa de hoje é maravilhoso. Você não pode perder hoje o que é o tema gestão de obras. Quem já não fez uma obra, né? Quem já não fez um pequeno movimento ali de alguma coisa construtiva? Então hoje teremos aqui a honra de receber Bruno Girardi, que é um engenheiro especialista em construções e em gestão. Então aprenderás hoje no detalhe uma obra residencial, uma obra média e, o mais importante, as grandes obras. Por isso ele está aqui na nossa região da Costa Esmeralda para nos encantar, nos enriquecer com conhecimento e um olhar diferente de como a gente faz gestão de uma grande obra, de uma média obra e de uma pequena obra. Parece simples, mas hoje você vai ver que é muito mais complexo do que você já deve ter passado por muitos problemas. Temos também conosco hoje a nossa agente comercial, Sabrina. Sabrina hoje é agente imobiliária, também vai contribuir aqui com essas consultas, essas perguntas, essa provocação do conteúdo. Temos a nossa agente imobiliária, Cláudia, que vai também provocar bastante. A Cláudia já tem uma larga experiência em construção, já vem desse berço construtivo, então ela também vai dar uma provocada. E o Bruno hoje aqui, não sei como é que ele vai sair dessa pressão que ele vai levar aqui hoje, mas com certeza arrancaremos desse cara hoje o importante para que você não tropece mais nos processos do ecossistema da construção civil. Então vamos lá, gestão de obras é o nosso tema. Como que eu começo? O que é uma obra? O que é gestionar uma obra? Bruno, a palavra está contigo, nos diga ali, sei lá, o que é uma obra? É uma ideia? É um aglomerado de material? É um monte de gente mexendo no material? Tem alguma coisa por trás? Tem projeto? Ou eu só tenho uma ideia e saio fazendo? Tá contigo, Bruno. Mete bala. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu acho que é bom dia, né? É, bom dia hoje. Então, Roberto, perfeito. Tu já finalizou, né, a tua introdução dizendo a palavra ideia. Uma obra, ou a gestão de uma obra começa numa ideia. Alguém tem uma ideia, seja ela pequena, grande, média, de reforma, de um mega complexo, de uma residência, de um loteamento, tudo é uma ideia. E aí, dessa ideia, a gente começa a desenvolver todos os passos, desde da concepção do projeto, licenças, todas as licenças que são extremamente importantes. Depois, com todas essas licenças em mãos, projeto definido, a gente vai para a parte de orçamentação, desenvolve todos os orçamentos, depois vai para a parte de execução, depois da execução a entrega. Então,
Então, mas foi muito rápido esse negócio. Eu já vi, já estou enxergando o empreendimento pronto, né? Exatamente. Mas Parece, né? Parece parecido, rápido. né? Isso, Mas exatamente. hoje eu vou te sugar, porque o que acontece? Cada processo desse que tu falou tem muita gestão, né? Muita gestão, Muita muitas gestão. pessoas envolvidas, que acaba sendo uma gestão de pessoas, porque sempre tu depende do humano, do outro lado, cada um tem um tempo, tudo exige um tempo, um estudo, a gente busca, né, prever o máximo possível as situações para que na hora minimize o erro, né, e o retrabalho. Tudo isso envolve custo, que no final a gente tenta sempre visar o custo, né, qualidade. Tem 3 pilares que a gente, na gestão, a gente sempre tenta conciliar os 3, que é o prazo, o orçamento e a qualidade. Então, esses 3 pilares têm que estar sempre muito bem alinhados. E normalmente nesses pilares ali, normalmente eles saem do controle. Sai do controle, né? A qualidade vem pela execução, o prazo vem pelas variáveis da execução. A importância de uma gestão neutra. Mas assim, Bruno, tudo bem, estamos falando de gestão, mas o pessoal não te conhece. Assim, é bom falar de gestão, mas de onde você vem? O que você fez até hoje que possa agregar essa expertise, esse conhecimento para enriquecer o nosso programa Construção 360? Quem é o Bruno? Quero saber de onde tu vem, meu amigo, que eu acho que eu não te conheço muito bem, não. Exatamente. Então, hoje já são mais de 15 anos na construção, né? Na construção civil, em diferentes ramos, né? Já atuei. E 9 como engenheiro já, com a empresa, trabalhando. E nesse desenvolver desses anos aí, trabalhando com diversas obras, fui tendo o gosto pela gestão, né? Entendendo. Trabalhei muito tempo em órgãos públicos, que é 100% trabalhou com obra pública, interessante. 100%. Então tu deve saber exatamente como é que se faz uma obra no prazo que tem que fazer, porque gestão pública a gente sabe, né, que tem um agravante lá que sempre quer prazo e custo, né? Custo e aditivo. Tu aprendeu o que na gestão pública? Como não fazer ou como fazer melhor? Como não fazer, vamos dizer. Como não fazer, exatamente. E a gestão pública que tu fez trabalho, qual é o estado que era? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Na Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, e também como estagiário, e depois prestei serviço para algumas prefeituras, como engenheiro daí, terceirizado, fazendo gestão de todas as obras. Aí entra desde o projeto, concepção, orçamentação, aprovação, licença, licitação, tudo isso envolvia toda essa parte aí, que envolve muita gestão. E o Bruno Girardi, quando ele era piá lá, ele carregava o carrinho de mão com o pai, carregava terra para um lado para o outro, carregava o tijolinho. É uma infância na roça, né? Na roça. Saí de casa cedo para estudar, né? Fiz 18 anos, saí para fazer engenharia. Legal. E tenho orgulho, né, da minha essência. Lá na agricultura, cuidando de aves, né? Meus pais têm aviário lá, cresci fazendo isso. Top. E depois foi, né, o sonho de fazer engenharia, e depois foi aprimorando isso, aí engenharia, né, formei, depois especialização em avaliação e perícia, e depois, por último, aí, que é o gosto mesmo, foi gestão de obra e tecnologia da construção. Sim, perícia é uma palavra que assusta, né? Lá vem perito, né? Até parece que o cara vai lá vai condenar tudo, né? Exatamente. Mas assim, tu não deve ter faltado às aulas de matemática, né? Porque engenharia, bicho pega. Pega, isso aí. E hoje a gente acaba não utilizando tanto daquela matemática, mas o nosso raciocínio, tentar buscar sempre prever o que vem pela frente, né, para tentar minimizar o erro. Aquela matemática nos aguçou um pouquinho esse raciocínio lógico, né? Ela exige muito isso. Então, hoje, esse berço é o que construiu a Girardi Engenharia, então, é isso? Exatamente. Você está hoje em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também? Escritório no Rio Grande do Sul, abrindo a filial aqui em Itapema já, em fase final já, montando... Por que tu abriu o escritório aqui? Porque aqui tem pouca obra. Tu sabe que a nossa cidade, que é uma cidade que tem pouca obra, né? Pouca obra, isso aí. Então era já um desejo de vir para cá, né? Contribuir nesse litoral aqui inteiro, nessa Costa Esmeralda inteira, contribuir com um pouco de gestão aqui e aumentar também, né? O escritório, crescer. A gente tenta sempre a crescer, né? A gente quer crescer. Então tem, ó. Mais um engenheiro, mais um especialista na nossa região. A Costa Esmeralda veio para somar, veio para colaborar, veio para gestionar as obras da região.
Então, já sabemos quem ele é agora, vamos atacar esse homem, né? Vamos lá, vamos começar lá pela raiz, pela ideia, pelo projeto. Por onde nós começamos aqui? Vamos deixar a palavra para a Cláudia aí. Olá, obrigada, Roberto, mais uma vez por estar aqui participando do programa Construção 360, ali no canal da Hilt Play. E é sempre uma honra estar aqui. E eu vou perguntar para o Bruno o que seria uma gestão de obra bem-sucedida. A gente sabe que envolve, né, planejamento, acompanhamento contínuo e uma comunicação clara, né, eficaz com os colaboradores das obras. O que seria, assim, uma gestão eficaz? Perfeito. A gestão eficaz nada mais é do que uma obra na qual a gente consegue prever todas as etapas e fazer com que essas etapas sejam concluídas uma a uma, né, sem retrabalho, né, de maneira que a equipe esteja focada, que a equipe compre a ideia, porque a gente faz a gestão da obra, mas sempre tem alguém lá fazendo, na ponta tem uma pessoa lá, então a gestão da pessoa é muito importante, né, para que a gente chegue em todos os resultados possíveis, mantendo prazo, qualidade, orçamento, sempre alinhando. Eu acho que a gestão profissional ela consegue equilibrar todos esses pontos, do início ao fim, tentando minimizar ao máximo o erro, né? Enfim, porque é normal se perder um pouquinho. O normal é a gente imaginar que a gestão, eu cuido do pedreiro lá, da empreiteira, vou cuidar disso e eu estou fazendo a gestão na minha obra. Mas acaba que é muito mais do que isso, é a maneira como tu trabalha com esse profissional, às vezes tem equipes, pode ser pequena, pode ser uma pessoa, como pode ser 200 pessoas, pode ter 10 empresas trabalhando dentro da mesma obra ao mesmo tempo, ter mais do que um canteiro dentro do mesmo, né, ter setores dentro. Então, eu acho que a gestão é tentar equilibrar tudo isso, dar segurança para o cliente, para ele saber que tem alguém lá olhando para isso e garantindo que a obra dele lá no final vai ser um sucesso e fugir do padrão, porque uma obra, a gente tem dados, né, que comprova que uma obra com gestão, que ela não tenha retrabalho, que ela não tenha atraso, pode chegar em alguns casos até 20% da valorização do mercado, em cima do mercado. Tem o valor de mercado e a valorização por ela ter sido uma obra concluída dentro dos prazos, sem retrabalho, que o retrabalho dificilmente consegue chegar no mesmo resultado que tu tinha planejado. Se tu tiver que desmanchar, fazer de novo, e isso sempre gera problemas, e esse problema ele fica oculto lá na tua obra. E nós temos duas variáveis que são muito importantes numa obra, que é a eficácia e a eficiência, né? E a eficácia e a eficiência se aplica a todos os processos, desde o projeto, né, principalmente do engenheiro, do gestor da obra e dos executores, são os empreiteiros, às vezes a mão de obra terceirizada, tudo. E a eficácia é fazer acontecer, como a Cláudia falou, que é uma obra bem sucedida, é uma eficácia. A eficácia de fazer uma boa gestão, uma boa execução, isso. E a eficiência é fazer bem feito. Ela tem que ser concluída, né, no prazo, dentro do orçamento, com a qualidade e ainda com toda a segurança. Importante, né? Sem acidente. Exatamente. Sem acidente, sem variáveis adequada. De dano físico, né? Exatamente. Uma brincadeira, né? A gente não pode ser um bombeiro dentro da obra, tá lá apagando incêndio. A gente tem que prever antes. Tem que trabalhar no pré, sempre. Mas, vou trabalhar em altura. Toda a questão da segurança, que tem que ter treinamentos, NRs, tem que estar tudo em dia, tem que estar documentado, porque eu posso dizer que tenho e não tenho, enfim, toda essa segurança vai ser a segurança do cliente depois, que sempre vai respingar. É que normativa ela regula processo e equipamentos. Às vezes a pessoa, a normativa é NR, mas a NR ela engloba tudo que está junto com aquela operação. A pessoa que vai executar tem uma normativa e o equipamento que vai ser utilizado tem outra normativa.
E como vai ser cobrado Às também. vezes o profissional está correto, está tudo certinho, mas o equipamento que foi fornecido para ele já está vencido, não tem o teste adequado, tudo isso. Exatamente. Então, essas são pequenas variáveis que depois, na hora de dar um contratempo de acidente, a gente tem que ir a fundo. O que é? Mas foi a pessoa? Foi o equipamento? Foi a etapa do projeto que não estava na hora certa? Porque às vezes o cara quer antecipar a etapa da construção e bota a carreta à frente dos bois ali e acaba fazendo coisa na hora errada. Na hora de escolher o fornecedor, olha só a última linha. Que é o valor? Que é o valor, a última linha. A condição de pagamento. Isso aí, condição de pagamento. Aí, às vezes, tu tem uma diferença muito pequena, que lá no final é tudo isso. É o retrabalho, é o acidente, isso vira judicial. Hoje, obra sem gestão, na faixa aí de 25% a 30% dos contratos de obra sem gestão entram em alguma forma de juízo. Um acerto, alguma coisa acontece. E o mundo jurídico está ali, né? Os advogados estão em volta, as empresas procuram, recorrem ao mundo jurídico quando o problema surge. Todo mundo está certo. Os mais inteligentes, ou os mais espertos, recorrem ao jurídico na pré-obra, né, para analisar contratos de compromissos, contrato de obrigações, né, de garantias, que é um outro tema da gestão de obras, que são os contratos que foram efetivados entre as partes, né? Então, o que vai ser feito, como vai ser feito, como vai ser feito. E aí eu acho que a gestão ela começa ali, desde que tudo foi contratado, né? Claro que tem um passo antes ainda, que é escolher quem você vai contratar, que é uma análise, né, de tudo isso. Mas tem muita coisa na gestão de obra. Eu sou apaixonado por obra e por isso que eu vou gostar de conversar hoje, eu quero falar pouco, mas vou deixar a palavra para o pessoal ali. E Sabrina, eu sei que você já andou fazendo umas obrinhas ali, né? Nos diga ali, dentro desse conceito de gestão de obras, você fez uma boa gestão da sua obra também? Então, eu tenho uma pergunta bem pertinente, Bruno, porque a gente está falando um linguajar da construção civil. Eu queria trazer esse assunto para aquele público que não tem tanto conhecimento. Essa gestão de obras, a gente consegue fazer uma comparação com quando a gente faz uma obra em casa? O que a gente pode falar da gestão de obra para aquele público que não conhece muito esse assunto? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, é tentar, né, que às vezes o público, quem está fazendo uma reforminha em casa, às vezes eles não conseguem enxergar o resultado, exatamente o que eles querem, né? Então, tentar buscar no desenvolvimento do projeto, na licença, com o profissional que está auxiliando nesses projetos, a explicar certinho, passo a passo, do que vai ser feito, como vai ser feito, quais são as etapas que ele vai percorrer para não gerar frustração, porque às vezes o cliente, ele está acontecendo o que ele deseja, mas não no tempo que ele deseja. Então isso gera uma frustração, gera uma cobrança e isso pode impactar no desenvolvimento do projeto. O fornecedor já não gosta mais de ir lá, ou às vezes essa pessoa que não tem o cliente não tem muita noção, a gente tem uma dificuldade hoje nessas pequenas reformas, que é a mão de obra, que paga muito, não consegue segurar o cara mais, daí ele já pagou mais do que devia, o cara já gastou esse dinheiro, ele já vai para outra obra, ele já não quer mais ir para ali, porque ali ele já não vê mais lucro estar ali. Ele só vê obrigação, então ele já não quer fazer. Então essa gestão, para quem vai construir, né, é tentar, quando executar o projeto, geralmente a gente já, em função das nossas fiscalizações municipais, CREA, tudo, já desenvolve o projeto, aprova esse projeto. O profissional que faz isso já é bem simples, um cronograma físico-financeiro didático para a pessoa que está em casa lá, que vai executar, ele quer acompanhar, para que ele saiba, ele demoliu o que precisava, eu vou pagar a demolição, o valor é X. Bruno, em toda a conversa que a gente teve até agora, eu percebi que você fala de planejamento, né? Exatamente. Então, o planejamento é essencial para que a obra dê certo. Independente do tamanho, do tipo de obra, o planejamento ele é fundamental. Ele vai garantir que as coisas aconteçam. Eu tenho algumas tabelas que a gente utiliza, que é o que vem primeiro. Para mim, ir para isso, eu tenho que ter isso pronto. Tem que validar. Tem que validar isso, porque se eu adianto uma etapa, vai dar problema. Dificilmente tu vai conseguir
adiantar uma Vai comer o bolo cru. Exatamente. Tirou do forno antes, tá assado. Vai ter problema. Isso aí. E hoje existe também alguns recursos, né, que o profissional, um gestor de obra possa utilizar, né, para acompanhar, fazer todo esse planejamento, né? Existem várias plataformas, né, softwares também que vêm para agregar o trabalho do gestor. É muito engraçado isso, eu não tenho tanta, assim, uma experiência enorme, mas lá no início a gente recebia o diário de obra, digitalizava, passava para um Excel, que saía uma curva de Gantt lá para ver o desenvolvimento da obra. Hoje já vem prontinho, tu não precisa, já a pessoa que está lá na obra, ele já marca lá direitinho o que ele executou, já está tudo integrado, já vem tudo pronto. Hoje... É um controle mais preciso, então. Preciso em tempo real. Porque até eu receber a planilha, alguém tratar esse dado, botar esse dado, gerar, olhar lá, às vezes passava 2 dias, 3 dias. Agora é dinâmico. Agora é dinâmico. A gente tem a vistoria de obra. Hoje tu ergue um drone, vai lá, olha, acompanha lá de cima, sem muito problema. Às vezes de dentro do escritório, dependendo da... Então quer dizer que agora fiscal de obra voa, então? Voa isso? também. Ah, tá. Então tá. Fiscal de Então obra a gente não... tem um outro patamar de assunto aí, da tecnologia nas obras. Mas antes de falar de tecnologia, Bruno, eu queria te perguntar sobre pessoas. Que eu acho que esse, de repente, é um diferencial aí para que dê tudo certo também na tua gestão de obras. A equipe, pessoas. Tem sido o maior foco meu hoje aperfeiçoar essa gestão de pessoas. Que a obra é feita de pessoas. Por mais que a gente... Quem tem a ideia é um ser humano, quem desenvolve a ideia é um ser humano, quem executa é um ser humano, e depois quem vai utilizar... as máquinas é um ser humano. Quem vai utilizar lá depois é um ser humano. E aí depois na hora de usar o ser humano. Exatamente. Ó, um alerta. Um bom projeto não te garante uma boa obra, porque ela tem que ser executada. Uma boa execução te garante ajustes de um mau projeto. Então, veja bem, muitas vezes um bom executor consegue ajustar, melhorar e qualificar aquilo que não foi tão projetado tecnicamente. Então, tá aí o alerta. Não adianta você se preocupar muito com a engenharia inicial, com o projeto, com tudo, porque tudo vira digital, tudo vira papel. E como o Bruno disse, vai para a mão do humano. Tá? E aí que vem o detalhe mais crítico de todo, que é gestionar os processos, gestionar a garantia do executável conforme projetado na mão do executor. Fazer com que o executor tenha o entendimento da importância dele naquele papel dele, seja ele o carpinteiro, o pedreiro, o cara que está operando uma máquina para içar alguma tesoura, o cara que está fazendo a cobertura, o cara que está pintando, independente, todos eles têm uma importância, que é a qualidade final do produto. Sabe aquela obrinha de casa que a gente faz? Eu já fiz muita obra, então eu adoro essa parte de obra. Sabe aquela obrinha de casa que você pega o servente? Sabe o que você diz? Pega o Joãozinho lá para ajudar lá que... mas ele nunca trabalhou em obra, mas pega lá que é só para carregar areia ali, tudo bem. Daí o que vocês fazem com o servente? Bota o servente na bitoneira. O que o servente faz? A mistura errada. Isso. Se ele faz a mistura errada, o que acontece na frente? A massa está errada. Se a massa está errada, o que acontece na frente? O pedreiro não consegue executar aquilo que tem que executar com a qualidade, a eficiência que estava ali. E lá na frente, um pequeno detalhe do servente pode afetar a qualidade da obra. Então, assim, foi só um exemplo que eu dei. Fora os gastos, né? Fora o... É que assim, a areia que você gasta, o cimento que você gasta, é o mesmo para fazer bem feito e fazer mal feito. A obra que você executa com um valor maior ou menor, a qualidade não está atrelada ao valor. O custo da obra é o mesmo. Aliás, não é o mesmo. Se você contratar um gestor de obras, o custo será menor. Com certeza. Então, Bruno, eu queria saber quais os maiores desafios que você encontrou no planejamento de obra, uma gestão. Toda obra, ela em si, ela já é um desafio, né? Porque a gente não tem obras iguais. Cada obra é uma obra, independente do tamanho e do tipo da obra. Cada uma tem a sua particularidade, mas os maiores desafios sempre vêm em
uma obra em andamento já, em que a gente assume para trabalhar uma obra que por algum motivo estava com problema, parada, há anos sem ninguém mexer. Enfim, esse acho que é o maior problema, porque tu não sabe o que foi feito. Então tu tem que fazer todo um estudo, uma perícia do que tem, né? E daí depois planejar como vai seguir. Acho que esse é um dos maiores desafios. Fazer bem feito já é um detalhe importante. Agora, ajustar o que foi mal feito é muito custo, né? Custo que eu digo não o custo da ação, mas o custo por dono da obra, né? Porque é um desperdício, né? Sempre tem desperdício, porque ele não chegou até determinada etapa da obra com tudo ok. Geralmente, se a obra já parou, é porque já vinha com muitos problemas, e a gente sabe que problema hoje é custo, é tempo é custo, é desperdício, tudo isso gera muito custo. E depois, quando a gente vai assumir, ele vê o quê? Ele vê um custo na gestão, ele não vê um método de continuar aquela obra de maneira saudável. Para ele já virou um custo, ele já queria alguém que fosse lá e só fizesse a obra para ele só quer se ver livre daquilo. E não mais, ele não quer mais, muitas vezes ele não quer nem participar. Ele já quer alguém que, então vai lá e resolve. Quero me livrar Quero me livrar. Já teve o pepino, já começou a ter os prejuízos, já começou a enxergar diferente aquele negócio. Exatamente. E Bruno, falando em pepino, conte pra gente alguma situação que aconteceu na sua carreira, que você teve que encontrou um problema, o que aconteceu, como foi a solução? Os maiores problemas, por incrível que pareça, como a gente comentou lá no início, foi nos órgãos públicos. Já tive problema de empresa sumir, simplesmente some na metade nem na metade, né, mas some, e aquela obra aquilo fica um tempo, porque a gente sabe que o público ele demora muito tempo porque é uma organização engessada, depende de muitas aprovações, muitos órgãos, e geralmente envolve, quando é órgão público, sempre tem algum agente financiador, a Caixa, e isso tudo trava, e depois até tu conseguir desenvolver um novo edital para ser licitado de novo, tentar evitar que nesse novo edital tu iniba empresas que não tenham capacidade e idoneidade de ir lá e executar, é muito difícil, demora muito tempo, é desgastante porque tu tem muita coisa, a empresa vai lá, tu tem que muitas vezes escutar cada uma para ver, porque cada um tem um entendimento diferente de obra. Isso extrapola o prazo, custo, e já vira um absurdo o custo, porque dependendo do que... Essa situação foi em pavimentação, então eu perdi muita coisa do que já estava feita, eu perdi, porque passou, tive que abrir, o pessoal tem que rodar, não pode ficar fechado, uma rua, então abre, roda em cima, perde toda a parte de baixo, subbase, perde tudo, porque mexe todas essas camadas, então é retrabalho, porque eu tenho que tirar tudo, fazer de novo, então os maiores problemas vêm nisso, sabe, obra pública. Esse acho que foi um dos maiores, assim, porque demora muito tempo e a gente sabe que a crítica vem, né? E para uma obra se manter dentro do orçamento previsto, quais as práticas você acha mais importante para ela se manter ali no orçamento? O controle das etapas, né? E não deixar com que as etapas se distanciem uma da outra, tá? Tentar sempre ter um cronograma, porque muitas vezes cada etapa é uma empresa. Então é tentar ajustar bem esse cronograma para que quando uma empresa sai, a outra já entre e assim sucessivamente até chegar à conclusão. Porque a gente sabe que o nosso mercado ele tem altos e baixos e os valores da nossa matéria-prima tendem sempre a subir. Então quanto mais certo o nosso cronograma, contrato mais bem alinhado, tudo previsto, os prazos, se tu se mantém, tá tudo dentro da legalidade. O sincronismo da execução é incrível, assim, porque tem etapas que você não pode mesmo iniciar enquanto a outra não concluir. Mas tem etapas que você consegue andar simultaneamente. Exato. E talvez até etapas que você pode fazer que pode até antecipar, tá? Só que esse olhar, essa análise do que eu faço, quando que eu faço, com quem eu faço, de que forma que eu faço, é do gestor de obras. Porque o engenheiro, ele tá com a cabeça dele voltada na execução conforme foi engenhado a obra, né? O arquiteto aparece lá no final.
Então, mas esse sincronismo, esse ecossistema operacional, ele está muito conectado ao gestor. E que por muitas vezes o gestor é o dono da obra, né? Que se arrisca e se aventura a executar uma obra tudo direto com ele. O que eu acho, assim, Bruno, talvez eu esteja equivocado, mas o que seria um bom gestor de obras? Alguém que me desse toda a assessoria que eu preciso para definir o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Um proprietário de obra, ele tem que se preocupar com o que ele vai fazer e saber se ele está realmente com um aporte financeiro para garantir que o gestor de obras toque todos os processos, que ele garanta o pagamento, né, a solidez ali do processo até o final. Então, ter um gestor de obras é fundamental para quem quer ter uma visão e um controle completo, para quem não tenha surpresa lá no meio de ter que discutir, debater, ir para a esfera jurídica com um prestador de serviço, com um fornecedor de matéria-prima, porque a matéria-prima também tem outra gestão que ela tem que estar antes do processo. Matéria-prima, os insumos que vai na obra, é papel do gestor. Então, a importância de ter um gestor que não está conectado com as empresas, isso é muito importante, porque se tem ali uma familiaridade do gestor com os prestadores de serviço, podemos correr no risco ali de ter uma máscara ali, uma sombra, e mascarar ou esconder um problema da obra, então, que hoje a gente tem a gente começa o engenheiro responsável pela fundação, já começa no projeto arquitetônico, depois tem a fundação, tem elétrica, tem hidráulica, tem automação, existe, cada um é muito bom no que faz, só que ele foca na área dele, ele quer resolver a área dele, só que muitas vezes ele precisa estar em sincronia com as outras partes, né? Com os outros projetos. E aí a gente entra fazendo essa ligação, mantendo essa confiança, porque todos têm que confiar um no trabalho do outro. São pessoas, eles têm que estar confiantes no que eles vão fazer, que vai dar certo. E então acho que esse a comunicação tem que ser isso, clara, a gente gera comunicação, a gente faz esse intermédio para... Às vezes acontece, atrito, uma empresa... Então, tu tá ali no meio fazendo com que tudo aconteça de maneira... É uma experiência que eu tive um bom tempo, mas tem muito a ver com o que você falou. É uma coisa muito simples. Eu quero gesso. Ok, eu quero gesso. Beleza. Você tem noção do que está acima do gesso? Hidráulica, elétrica, automação, climatização, tá? O encanamento das caixas, que são as coletoras de água das áreas úmidas do empreendimento, passa tudo por baixo. Aliás, por baixo da laje e acima do gesso. O que eu vejo muito acontecer aqui na região? Os gesseiros assim, meu trabalho não está atrasado. Por quê? Porque o cara lá do encanamento não terminou ainda. Eu não posso fazer o gesso, está tudo agendado, mas o gesso não posso fazer, porque o cara da elétrica falta passar um fio. Falta um fio que o cara da elétrica não passou. Quem que resolve isso? É o gestor de obras. É o gestor de obras. Você não tem que se preocupar. O gesseiro vai escapar. Ele vai escapar e você não tem o que fazer. Se ele for cobrar o eletricista ou o encanador... Já dá problema. Não, eu cuida da tua parte. Já dá briga. Eu cuido da minha. Aí gera atrito. O gesseiro já disse, só volta aí quando tiver tudo pronto. Senão eu não volto mais. Não, e o mais importante, você atrasa um prazo, você atrasa um processo de um fornecedor. O que o próximo fornecedor diz? Eu vou atrasar também. Por quê? Porque eu estava programado para executar nessa janela de tempo, você atrasou a etapa tal, aí vem o efeito cascata. É um empurrando o outro. Sabe quem você tem que fazer? É chamar o gestor de obras e dizer assim, resolve, eu não quero esse tipo de problema. Esses BOs eu não vou lidar com eles. Para isso tem gestor de obra. Hoje a média de atraso em obras é de 40%. Das obras atrasam, sem gestão. 40%, então isso é média 40%, com gestão na faixa de 5%. Mas aí eu tenho uma dúvida, é gestão de obras ou é gestão de pessoas? Eu diria hoje que é mais de pessoas do que de obras. Mais de pessoas. E como que você faz para implantar essa cultura organizacional dentro de uma obra? Que, como a Sabrina falou, né, é muito mais uma gestão de pessoas, né, que eu acho que eu também já trabalhei em construtora por muito tempo, então acompanhei dentro da obra e eu sei a dificuldade que é a liderança ali de pessoas, né,
são pessoas assim, mais, elas não aceitam, né, a mudança. Então, isso eu pelo menos no meu ver, é a parte mais desafiadora, né? E como que o Bruno faz para implantar essa cultura de organização dentro de uma obra? Comunicação. Eu acho que a comunicação é o que vem primeiro, assim, é o primordial para conseguir fazer com que essas pessoas entendam e saibam a sua importância dentro do processo. É a comunicação. É estando presente, não sempre, né? Tu não pode, porque então tu passa de uma determinada linha, a pessoa tem que te enxergar como uma pessoa que vai lá e que vai ajudar ele a resolver os problemas dele. Não uma pessoa que está lá para gerar burocracia. Acho que é uma comunicação, entender, eu comento bastante, né, que eu tento, quando entro na obra para fazer uma visita, uma vistoria, algo assim, eu tento relaxar, entrar no nível deles para a gente conversar igual. Eles têm que me respeitar, têm que respeitar o gestor, mas eles têm que sentir uma confiança em que se ele seguir o processo conforme a gente vai andando, a coisa dá certo e todo mundo sai bem da obra. Mas agora vou deixar agora com saia justa, como os caras dizem, né? Tu não usa saia, mas a saia justa. Cara, como é que tu resolve quando tu tem a contratação do empreiteiro? O empreiteiro tem a sua equipe de produção, ok? E tu tem um bom vendedor do seu serviço, que seria o empreiteiro, tu tem uma relação boa com ele, e ele não tem uma boa gestão da equipe dele. Por quê? Lá dentro da obra, o que vai aparecer é o executor, a equipe que está produzindo lá dentro. E você enxerga, muitas vezes, que o gestor é o empreiteiro daquela operação, daquele processo, não o gestor da obra. O gestor da obra é você. Como tu resolve esse ruído, que eu já vi acontecer muito, que o dono da empresa, empreiteiro, vai te tratar bem porque tu é um gestor da obra contratado pelo dono da obra, mas você enxerga aquela falha forte no relacionamento com o executor e você não fica preso ali no controle da operação. Como é que você resolve isso aí? Porque eu já vi acontecer bastante aqui na região. Então, você veio para cá, como você vai gestionar isso aí? Porque se prepare, porque tá aqui acontecendo. Eu acho que isso é algo que que eu tento, pelo menos, prever muito antes e já deixar muito claro com o parceiro construtor. Que eu quero uma obra em que haja engajamento. Dele comigo, dele com os funcionários, dele eu tenho que sentir isso dele já desde o início. Às vezes não acontece. Aí a gente tem que ser um pouco mais firme, enfim, de alguma maneira tem que conseguir fazer com que ele entenda que se ele não tiver uma boa ligação, um elo entre ele e a equipe dele, vai gerar problema. E que o problema vai doer no bolso dele. E é por isso a importância da gestão neutra, para quê? A gente sabe que quando não existe uma gestão, eu vou contratar direto a construtora, ela vai construir lá para mim e o cara cuida de tudo. Ele vai querer fazer no menor custo, porque ele visa lucro. Qualquer empresa visa lucro. O cara que está construindo para a construtora, o funcionário dele, ele quer acabar logo para ir para outra. E daí a qualidade. Então a gente tenta sempre estar ali junto com o cliente para que tudo aconteça no tempo certo, com as garantias da prazo, orçamento e qualidade. Tá, Bruno, quando o cara te contrata, eu vou contratar um gestor de obra, você participa da esfera jurídica na área de preparação dos contratos, dos compromissos? Sim, tá. Principalmente no que diz respeito a formas de desembolso. Tem que acontecer conforme a execução. Então te contratei. Ok, contratei o Bruno, beleza, agora eu tô tranquilo porque eu tô seguro. Não quer dizer que eu vou abandonar a obra, não é isso. Eu vou contratar um gestor, que vai ser minha interface sobre o andamento da obra. Bruno participou da parte jurídica, tudo bonito, beleza, os contratos estão lá dando suas garantias, suas obrigações, e aí no meio do caminho, um fornecedor dá um problema. A gente vê que não era aquilo que ele se propôs, a gente não tinha conhecimento da operação dele, porque a gente é obrigado às vezes a contratar pessoas que a gente não conhece, por mais que seja indicação, tem as variáveis de mercado que a gente sabe que acontece. Como é que tu resolve, Bruno? Porque eu quero saber o seguinte, eu fiz um contrato bom. Tá lá no contrato das garantias e obrigações para as duas partes.
e aí você vê que não vai evoluir. Como é que tu resolve? Porque aí é que tá o detalhe. Não adianta me dizer que, Roberto, eu vou conversar. Cara, Bruno, se eu te contratar, eu não quero conversa. Porque por isso que eu contratei uma gestão de obras. Né? Você oferece esse serviço, como é que tu resolve o assunto jurídico para que tu consiga garantir prazo e com um fornecedor que você vê que ele não vai executar? O que você vai me dizer? Isso que eu quero saber agora. Nessa hora é muito importante o cliente estar muito alinhado com a gestão, porque vai ocorrer problema, independente do tamanho da obra, por mais que tu planeje, em algum momento pode acontecer alguma coisa. A gente tem que estar muito alinhado com o cliente, porque pode ocorrer da gente ter que romper o contrato, pagar uma multa se necessário, para evitar um problema maior. Porque às vezes tu tem uma pessoa dentro uma equipe, né, desmotivada dentro do teu canteiro de obra, que ele vai ficar induzindo outras equipes a determinadas situações, é melhor tu ter um prejuízo menor e tira fora e vai e substitui. Acho que a gente tem que ter essa confiança do cliente com o gestor. Se o gestor levantou essa possibilidade, provavelmente em algum momento vai acontecer isso e vai gerar muito problema, depois é retrabalho. Então mais parar custo. uma obra ou trocar no fornecedor não é problema. Às vezes pode ser a Isso solução. é gestão. Gestão. E a Claro solução, que é o que a gente fala, identificar o problema antes e já agir nele de imediato. Tem um problema surpresa e tem aquele que você começa a enxergar no dia a dia. Exatamente. Que tu vai vendo alguns sinais, algumas situações que não vai dar certo. Você tem um caminho muito longo a percorrer, é melhor encerrar, dar um prejuízo de alguma forma ali, substitui. Eu quero fazer uma pergunta bem delicada para o Bruno, que a gente vê bastante situações, às vezes, de não cumprimento de regras dos equipamentos de proteção, né? E já vimos aqui na região acidentes que aconteceram. É uma situação complicada, né, Bruno? Então... Muito, muito complicada, a questão da segurança do trabalho. Isso já entra lá quando a gente está planejando, levantando empresas, orçamentos, junto com o cliente, a gente já busca se certificar das empresas, se elas têm esse controle, se elas têm, dependendo do porte da obra, vai ter o técnico de segurança lá na obra, acompanhando, vistoriando, tendo esse controle para nos auxiliar, né, nesse controle. O que é mais difícil, às vezes, é obras menores. Sim. É mais difícil, porque aí tu não tem controle Se é uma obra grande, a gente tem controle até de acesso. O pessoal usa mais os equipamentos, né? Já tem o controle de acesso. Quando ele passou do portão, ele já tem que estar com a botina, o capacete, o protetor auricular, ele tem que estar com tudo já. Ele vai subir, passou da primeira laje, ele já tem que estar com o cinto, ele tem que estar dentro porque é uma prática que a gente utiliza em obras maiores. Já obras menores, essa reforma em casa, isso tem que ter muito cuidado. Sim. Ter muito cuidado porque ele está dentro do teu espaço ali, é responsabilidade tua. Não que seja 100%, mas tu é corresponsável por esse trabalhador dentro do teu canteiro. Uma das metodologias, né, que existem na gestão de obras é a Safety First, né, que é a segurança em primeiro lugar. Então, isso na contratação de um terceirizado, né, de um prestador de serviço, eu acho que é fundamental a construtora, no nosso caso aqui da região, né, que é a construção civil é o mais forte, ter os documentos, as normas, os cursos, né, que, por exemplo, o cara vai trabalhar no balancinho, né, vai ficar pendurado. Existem cursos, né, que o prestador de serviço tem que exigir, né, tem que fornecer, né, para o funcionário para poder não só em altura. Suprir, não só em altura, né? O eletricista. Isso. Exato. O eletricista, ele é obrigado a ter todo o treinamento, toda a certificação, porque ele está correndo risco... Alto risco, né? Exposto, né? Extremamente exposto ao risco. E muitas vezes ele está lá no início, fazendo a ligação inicial, ele está o tempo inteiro dentro da tua obra, o tempo inteiro, se tu não tem uma pessoa certificada, capacitada, uma empresa séria,
tu tá correndo risco desde o primeiro dia dentro da obra. Isso é importante, a gente ter esse cuidado. E uma empresa também que tem... Desculpa, Roberto. Não, vai firme. É só que o assunto toca a ficha. Manda ver que eu já tô com umas perguntas xarope para ele aqui. Tá, e outro tipo de metodologia também que algumas construtoras aqui da nossa região já têm é o ISO 9001, né? Perfeito. Que é uma qualidade, né, contínua. É muito importante na hora de desenvolver novos fornecedores, de ter esse cuidado, essa análise, né, se a empresa tem alguma certificação que garante qualidade do processo. A gente sabe que isso é segurança, automaticamente a empresa, para ter esse selo, e o exemplo ISO 9001, a gente sabe do processo. Eu tive, lá no início da minha carreira como estagiário, eu estive dentro de uma construtora que estava em implantação da ISO 9001, e eu sei o processo, o quanto ele é difícil, o quanto ele é chato no detalhe para te conseguir. Então eu sei, hoje eu admiro a empresa que tem essa certificação, ela sempre vai para o topo do meu... Já virou um hábito e prática, né? Exatamente. Que são processos, né, que tem que ser contínuo, né? Não foi uma vez ele não organizou e ganhou o selo e tá tudo certo. Não, ele tem inspeções anuais, sempre tem alguém vistoriando ele para saber se ele tá atendendo, sempre seguindo esses padrões. Bruno, vamos falar de um tema bem interessante, bem bacana. Tecnologia. E que a gente tem aí de novidade para as obras na tecnologia? Então, acho que o que mais se acentua, né, nesse conceito de tecnologia nos últimos anos, que vem crescendo muito, é a metodologia BIM. O BIM, ele é sensacional para uma gestão eficiente. Então, os projetos todos compatibilizados, ele é fundamental. Acho que hoje o projeto, para ele, já é um pré-requisito da gestão, tu ter um estudo dele bem detalhado em BIM já. Desde a concepção e depois todos os projetos complementares, tudo. Acho que a metodologia BIM hoje é o carro-chefe, assim, em tecnologia de gestão. Depois hoje uma gestão ela pode ser bem feita. Essa tecnologia seria indispensável para você na obra? Sim. Se você pudesse escolher. Sim. Lá na concepção do projeto e no desenvolvimento do projeto. Depois para a obra aí já é mais, eu acho que aí é aquilo que a gente comentou, é mais a gestão da pessoa mesmo e tudo. E eu acho que o BIM é fundamental. Existem porque a gestão do cronograma, tudo isso pode ser feito de diversas formas. Tem softwares, né, pagos, assim como tu pode fazer com um simples Excel. Uma planilha, um Excel profissional bem feito, tu consegue ter a gestão completa do teu empreendimento, independente do tamanho, né? Só que a compatibilização de todos esses projetos, aonde um vai gerar interferência no outro, é fundamental o BIM. O BIM, ele consegue detectar os conflitos, incompatibilidades, né, entre o projeto elétrico, hidráulico, estrutural, tudo. Tu consegue prever todas essas correções em projeto. Se depois cada um executar a sua parte de maneira correta, tu não vai ter esse problema. Que é o caso acontecia muito no passado. Tu fazia compatibilização, era largando um projeto em cima do outro, olhando, analisando, dependendo do nível de entendimento de quem estava fazendo essa compatibilização, saía ok, dependendo não. Aí chegava lá na obra, tu tem que furar uma viga onde não pode, uma altura que não pode, tu tem uma elétrica passando abaixo de uma rede de água, então começa a gerar muitos problemas que lá na obra depois geram muito dor de cabeça. E você viu, assim, na tua trajetória, evolução dos equipamentos na obra? Ou muitas coisas, claro que muitas coisas permanecem, mas acredito que ontem a gente estava até falando da... A grua? Grua. Essa evolução, ela foi bem rápida, né? A gente tinha existem hoje a tecnologia e o avanço da tecnologia tem acelerado muito alguns processos, né? A gente tem máquina hoje para fazer chapisco, para fazer reboco, nós temos o gesso já ficou mais rápido, secagem rápida, tu tem as máquinas hoje
cada vez está diminuindo mais, uma vez para te fazer uma cisterna subterrânea lá, tu tinha que cavar a mão. Hoje tem umas mini máquinas que entram lá dentro, cavocam, saem fora e no mesmo dia tá pronto. Antes demorava meses para te fazer. Não, grua, mini grua, tem tudo, guindaste, elevador de carga, guincho elétrico. São equipamentos que cada vez evoluem mais a capacidade, a potência, a qualidade das máquinas. Uma marca dessa, uma grua, por exemplo, uma grua não pode estragar. Não pode. Ela tem para uma obra, para 70, 80 homens trabalhando, para por causa da grua. O elevador de carga, ele tem que estar operando em tempo... Se ganha em tempo, se ganha em precisão. Qualidade, exatamente. Qualidade, porque o material ele chega de maneira mais fácil, acessível, organizada, né? Isso também é a organização do canteiro de obra, a gente cuida muito durante a gestão, é que o canteiro de obra esteja organizado. Né? Eu já visitei uma obra que ela implantava a metodologia do 5S, né? Que é aquela tecnologia, aquela metodologia japonesa. Então, ali era muito bem organizado, desde o almoxerifado, controle, a inspeção, né, dos equipamentos, que às vezes a pessoa guarda o equipamento estragado. Estragou durante o uso ali de obra, guardou o equipamento estragado. Então, quem cuida do almoxerifado da obra, né, já tem Já prevê uma manutenção. Já prevê uma manutenção para quando for usar já não ter um atraso, né? Isso envolve hoje nossa grande questão, que é meio ambiente, né? Sustentabilidade. Acho que uma obra organizada, limpa, ela proporciona uma reutilização muito grande da tua matéria-prima, entre ela madeira, enfim... E em tudo que tá ali, se tu tem organizado, em algum momento tu deixa de cortar uma nova para utilizar uma que tá ali, separada, bonitinha. Eu acho que essa organização da obra já separa o que é necessário do que não é, já reduz o desperdício, né? Exatamente. A gente está entrando no patamar de sustentabilidade, né? Exatamente. É tentar... E a gestão, ela já prevê isso. E o cliente, ele tá preparado para pagar... por essa sustentabilidade, que a gente sabe que tem um investimento aqui, mas também tem um retorno financeiro depois. Como é que você vê o teu cliente quando traz essa questão da sustentabilidade para a obra? Porque uma obra gera bastante resíduo. E as obras geram resíduo antes de começar. Né? Às vezes você só olha para um terreno, já começou. E já começou a gerar resíduo, porque já tem que preparar aquele terreno. A preparação do terreno já é geração de resíduo. Né? E isso já vai do início ao fim, né? Porque muitas vezes as obras acabam extremamente organizadas e limpas, e tem obra que acaba assim, mas cadê a obra? Porque só tem entulho em volta da obra, né? Então, isso vai do início ao fim. É uma quebra, né, de paradigma ainda, tentar, tanto construções a seco, novas tecnologias da construção, quanto a sustentabilidade, é ainda um desafio para a gente tentar fazer com que o cliente ele entenda a importância disso, né? Que a gente acaba... A obra, praticamente toda ela é feita com matéria-prima não renovável, né? Tu tá extraindo de algum lugar e tá utilizando se tu não cuidar com uma metodologia, com com planejamento de reaproveitamento de algumas coisas, água da chuva, energia, aproveitar. Hoje a gente tem dependendo do tipo da obra industrial, a gente acaba tendo tecnologias de iluminação artificial, a gente tem ventilação, tudo isso já projetado para determinada atividade que tu está executando dentro daquele pavilhão, se é logístico, se é, enfim, se é uma fábrica. Então, tu consegue diminuir alguns custos a longo prazo, outros... Né? Geralmente é algo a longo prazo. Minimiza o retrabalho. Né? Que eu acho que o que mais atrasa, às vezes, é o retrabalho, né? Você está fazendo uma coisa que você já fez várias vezes mal feito. Então, a execução... E é mais que o dobro do custo, porque demolir aquilo que tu fez, tem mais custo ainda, não é só fazer de novo. Isso tudo entra no conservadorismo da construção civil. Muito difícil. Hoje a gente tem métodos construtivos a seco, muito rápidos, mas às vezes a gente pensa, mas será que é bom? Será que é seguro uma obra de gesso? Mas agora tu me provocou. Eu fui na Flórida conhecer já algumas vezes obras de Light Steel Frame, LSF.
E eu fiquei impressionado. Cada obra que eu fui, quanto mais eu ia, mais obra eu queria conhecer. Fiquei impressionado com a limpeza, com a organização das obras e o processo construtivo, além de rápido, qualidade. Então, eu tenho uma relação muito forte com o pessoal de construção, e a Flórida é um local que me encantou muito, porque é uma região que tem muita incidência de tornados. Então as obras têm todo um olhar de engenharia, de resistência, dependendo do lado dos ventos, e por também inundações, as obras têm particularidades técnicas para garantir tudo isso. E aí vem o meio ambiente. E o meio ambiente tem muito a ver com o clima. Todas as intempéries que temos hoje de chuva, sol, tempo demais, às vezes nublado, tudo afeta, frio, calor demais, eu acho que tudo isso afeta no andamento da obra. E aí eu acho que tudo tem a ver também com essa garantia de uma obra bem produzida. Por isso que eu trouxe o exemplo da Flórida, porque realmente me surpreendeu muito tudo que eu vi lá. Exatamente. O nosso clima, ele influencia muito, né, no decorrer da obra, no nosso cronograma. Por mais que a gente tente prever, ter um cronograma ajustado, a gente tem determinados períodos do ano que a gente tem uma incidência maior de chuva, de calor, tu tenta, mas às vezes isso foge um pouco do teu controle. Então isso é importante, a gestão ser muito transparente com o cliente também e ser honesta com o prestador. Então, às vezes eu não posso cobrar do meu prestador um prazo, sendo que ele foi inviável, teve algo que ele não tem o que fazer para executar. A janela dele não está favorável. Não fechou, não fechou, exatamente. Por isso o cronograma é importante, né? Porque de repente você já faz o cronograma dentro aqui é uma época mais de chuva, a previsibilidade, né? Então, da execução. Então, tem que ter esse tato de espaçar um pouquinho mais o teu cronograma, né? E o cliente tem que entender também que eu não posso fazer tudo apertado porque não vai dar certo. Vai antecipar se tudo der certo. Se der certo, vai a gente antecipar, óbvio. Ok, mas se não a gente tem para que seja saudável para todo mundo, né? Mas agora tu me gerou um gancho de uma pergunta aqui. Tá muito bonito o teu papo, tá muito bonitinho aqui, ó. Teu xalalá tá muito bonitinho, tá bom? Mas vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Eu sou um empresário, quero construir, sou um cara visionário. O que eu penso? Vou contratar um gestor de obras. Tá aí, ó. O que mais que eu quero? Um gestor de obras. Eu vou lá e contrato o Bruno. Aí Bruno me apresenta lá, olhamos os contratos, olhamos tudo lá, bonitaço. Fornecedor, mete bala, Bruno. Toca a obra. Beleza, começou a andar a obra. E aí eu, como um proprietário de obra e não conhecedor do processo de gestão e não conhecedor tecnicamente dos processos de execução, por vontade própria, e a carroça já andando, eu vou lá e digo pro Bruno, Bruno, esse fornecedor aqui não tem nenhum problema que ele atrase, pode atrasar. Isso aí depois a gente vê. Não, esse material, esse ferro que veio, não veio certo, não tem problema. Te vira com esse ferro que veio errado, ferro, não usa o ferro mais fino. É que não tinha lá no fornecedor, eu comprei, se a compra fica comigo, né? Comprei esse ferro aí, cara, te vira aí, Bruno. Cara, o pessoal não veio trabalhar. Cara, que esse fornecedor é um conhecido meu, cara. Faz o seguinte, ó, vai dando jeito com o pessoal que veio. Eu tô incrementando porque eu quero ver o que esse cara vai me dizer agora. Porque o que acontece? Eu sou um cara empresário. Eu quero, pila. Eu quero fazer a obra, eu quero que ela fique pronta, porque eu quero comercializar, não vou nem morar nela. Por isso contratei um gestor de obras. Que bonito, eu tenho um gestor de obras que eu nem tenho uma relação boa com o engenheiro, nem com o arquiteto. Mas o gestor vai lá. E aí, no meio do caminho, Bruno, o que eu faço? Passo o pepino para ti, porque não é só a gestão. Eu quero que tu mude a tua operação e estou te levando compromissos que estão fora do que nós contratamos. Eu quero saber agora o que tu vai fazer comigo, cara. Tu vai ter coragem de dizer para mim, não, cara, tu me contratou, mas não é isso não. Ou tu vai acatar o que eu vou te pedir para fazer, o que eu vou te ordenar fazer, mascarando de que o problema é meu. O que tu faz numa situação dessa, Bruno? Vamos lá. Muito, muito bom isso aí. E é muito comum, tá? O proprietário da obra, em algum momento ele vai ter um fornecedor que ele vai dizer assim, cara, esse cara aqui não deixa assim, não aperta.
deixa porque eu já negociei com ele. Ou do nada aparece alguém fazendo algo dentro da obra, uma determinada empresa que, como assim? Aí o gestor, ele não sabe o que está acontecendo mais. Aí começa a gerar problema. O que acontece nesse momento é a hora que a gente vai fazer documentar tudo, dizer assim, tá, beleza, vamos fazer. Tu quer assim, vai ser assim, a responsabilidade é tua, tá, ok? Tá tudo certo, os dois assinam. Tá, mas você vai passar a responsabilidade pra mim, mas por quê? Se Eu não- só te contratei pra fazer gestão de obra. A responsabilidade é tua. Minha gestão, tu entendeu? Sobre a minha gestão. Eu faço a gestão. Tu quer mudar, tu vem falar comigo. Vai dizer Quer assim, dizer, cara, então, que no momento que eu te contrato, eu perco o controle do que deve ser feito, como deve ser feito, com qualidade deve ser feita. Isso é um papel teu, então, é isso? cuidar disso pra ti. Então. Cuidar disso pra Então ti. quer dizer que você vai colocar limites, então, naquilo que eu não conheço. Exatamente, porque... Então quer dizer que eu vou ter garantia te contratando. É isso que eu quero saber, Com porque eu não certeza. entendo. É aí onde eu vou chegar. Se tu quer a garantia da tua obra lá no final, vamos seguir a minha linha de gestão. Ah, não, eu quero chegar lá no final. Mas eu pensei que gestão de obra era só cuidar do operador lá da matéria-prima. Exato, o que a maioria pensa. Vai querer cuidar de mim também, então, é isso? Aí tu vai querer chegar no final rápido com um orçamento enxuto, né? Independente do que aconteça, e tu quer lucro. Ninguém faz Não, mas isso. se tu aceitou um orçamento de chuto, Tá, isso não ok. quer dizer que tu vai mudar a qualidade da obra. Não, Isso é lá no início. mas nós não vamos alterar. Não vamos alterar. Nós vamos seguir a gestão, porque eu vou saber assim, cara, eu tenho um orçamento enxuto que eu vou ter que seguir esse orçamento. Então, se eu quiser economizar mais ainda no meio da obra, eu dependo da tua análise, é isso? Com certeza. Ah, bom. Para que nós vamos. Isso não quer dizer que eu não chegue possa lá no reduzir, final. então. Eu posso Tu reduzir. pode, Desde que tu, e como gestor, e é isso, e me é o meu dê a trabalho. diretriz. E é o meu trabalho também chegar em algum momento e dizer, cara, isso aqui eu consegui desenvolver Eu vou um te falar uma fornecedor coisa, mais barato. É barato, hein? É barato. Se eu pensar, cara, contratar um gestor de obra é muito barato, cara. Economia. O Imagina. papel do Porque- gestor é porque- evitar o problema. No Já sei, a próxima obra minha agora, eu vou te contratar. E sabe o que eu vou fazer? Vou viajar. Pode ser. Ó, vou viajar. Eu só vou preciso trabalhar só com autonomia. vídeo. Porque para chegar no final com a obra pronta, com Só qualidade e eficiência. Uma obra executada sem gestão, ela chega no final, com um valor de mercado padrão. Com a gestão, isso é comprovado, né, através de pesquisa, órgãos competentes, CEBIC, Abraim, que a valorização de uma obra executada com gestão, que automaticamente ela não tem retrabalho, ela não tem demolição e construção e desmancha, faz de novo, altera, improvisa, ela valoriza entre 20% e 25%. Pode chegar a 20%, 25% de valorização de uma obra com gestão. Principalmente Se ocorrer- quando é industrial, logística. E se ocorrer um acidente de trabalho durante a sua gestão ali, o dono da obra responde por essa Junto comigo. junto contigo. Junto comigo, com a empresa responsável, né? Por isso, a importância de ter tudo isso bem orquestrado para ter o controle da segurança do trabalho. Quem que vai ser o técnico de segurança? Que vai cuidar? Quem que vai ser responsável por ela? Pode ser que não vou ser eu responsável, nós vamos contratar uma empresa lá no nosso orçamento, na nossa distribuição dos custos, vai ter lá a empresa de segurança do trabalho que nós vamos contratar para botar lá dentro da nossa obra para cuidar. A responsabilidade vai ser dele. Nós só temos que cobrar dele que ele faça isso. Através de planilha, de relatório, aí nós vamos cobrar dele para que ele execute essa... E o teu papel é evitar que esse tipo de acidente ocorra durante a obra. Aí, dependendo do porte da obra, o cliente vai dizer, não, eu não quero. Não quero gastar com segurança do trabalho, isso aí. Vamos economizar isso aí. Vamos documentar, dizendo que o gestor, ele indicou, né, a importância da segurança do trabalho nessa obra, mas que por achar motivo qualquer, ele vai definir o motivo que ele quiser colocar, ele está assumindo o risco de fazer essa obra Mas sem... então me diz, o que tu não aceita ou o que tu evita de prestar serviço que não seja cumprido pelo teu contratante? Quais são os sinais que um contratante, proprietário de uma obra, dá no sentido de tu recusar a prestação de serviço de uma gestão de obras?
principalmente quando ele começa durante o desenvolvimento ali dos orçamentos, de tudo isso, ele começa a ir para um lado muito displicente com relação à qualidade, à segurança, à idoneidade da empresa, e ele começa a fugir um pouco disso, né? Dessas características que são fundamentais para que a gente chegue no final da obra. Se não tiver isso... Eu quero te contratar para fazer uma obra ruim, porque existem obras boas, existem obras ruins. Okay. E se eu disser para ti, Bruno, tu é um gestor de obra, tu sabe fazer gestão de obras ruins? Obras que tenha material de qualidade duvidosa, projeto mal executado, mal criado o projeto, né? E que eu vá contratar assim, meia boca para executar por motivo de custo e porque de prazo, porque eu também não tenho tanta importância aquela obra para mim. Eu digo assim, mas eu vou contratar o Bruno fazer essa obra para mim. Tu faz esse tipo de serviço também? Olha, provavelmente eu vou fazer de tudo para convencer ele que o custo para fazer bem feito e mal feito é o mesmo. E vou mostrar para ele através de orçamento que o custo é o mesmo. Assim como para fazer feio e bonito, bom e ruim, o custo é o mesmo. Tu tá querendo me dizer então que fazer bem feito é mais barato do que fazer mal feito? Com certeza. Sem retrabalho. Sem retrabalho. E como você faz para motivacionar a equipe? Porque às vezes Pequenas etapas. Pequenas etapas. Porque eles têm uma dificuldade, né, de saber o que é uma boa gestão e muitas vezes eles já começam, tá, eu vou fazer isso, depois eu vou isso, depois... Cara, calma, vamos assim, ó, vamos terminar isso aqui, depois nós vamos para outra, sabe? Porque às vezes eles atropelam muito porque eles querem ver o final. Uhum. Eles querem ver o final, mas eles não conseguem enxergar o passo a passo. Geralmente tô começando a botar o primeiro tijolo, quando que eu vou pintar? Tô começando a fazer a terraplanagem, quando é que eu vou ter o meio fio já pronto para mim vender o lote? Quando que eu vou poder vender? Geralmente é nisso, então a gente tem que ir com calma primeiro. E daí, isso começa lá no tempo de licença. Lá no projeto, nas licenças. Então eu vou te adiantar uma coisa. Vamos para a Costa Esmeralda. Aqui, o cara já vende antes de perfurar o solo. Não é isso aí? Então, olha só, dentro do que tu falou. Eu nem fiz nada ainda, já estou vendendo. Isso é Costa Esmeralda, Santa Catarina. E Bruno, a gente falando de Costa Esmeralda, nos encontramos aqui com arranha-céus, com inovações de arquitetura, empreendimentos. Conta pra gente uma obra ainda que você pensa em realizar, sonha em realizar, que ainda você não realizou. No teu portfólio. Tá no meu portfólio. Já vou te adiantar que o Sena Tower já tem gestor de obra. Tá? Então o Sena Tower lá de Balneário Camboriú, esse tu não vai conseguir pegar. Ícone, né? Eu vou fazer uma confissão que não, tu já fala o que tu quer, porque com certeza vai ter assim, ó, o construtor, se liga, hein? Construção 360, aqui você vai encontrar a solução para aquilo que você está procurando, ou para os problemas que você está tendo, tá bom? Ó, veja bem, ele pode falar agora, sabe o quê? Aquilo que você está precisando ouvir. Então, o que você quer construir? Diga para nós aí. O sonho é desenvolver mais, eu já tenho no portfólio alguma coisa com relação a loteamentos e condomínios, né? Que eu acho que é um processo muito longo em licenças, aí tu demora mais de 2 anos para conseguir todas as licenças e poder comercializar o... Licenciamento é um outro ponto fortíssimo, né? Então é algo que eu quero conseguir ir um pouco além nessa gestão de empreendimentos como loteamentos, condomínios. Legal. Acho que esse é o meu objetivo. E é um grande diferencial, seria aqui também. Exatamente. Não, Bruno, nós estamos aqui, a Hilt Conexão Imobiliária, que é a proprietária da plataforma Hilt Play e que é a criadora do Construção 360, não se conta coisa, né? Mas é mais ou menos isso aí mesmo, né? Ela está muito conectada hoje com os empreendimentos horizontais também. Então, temos aí 2 grandes empreendimentos na região, são 3 na realidade, né? Temos o Viva Parque, que é muito conhecido, que tem bastante empreendimentos residenciais e verticais também. Temos o Cidade dos Lagos, que está aí bombando, né, com a chegada aí do Neymar Júnior, com seu ecossistema esportivo, né, e mais o Sorocaba lá com a hípica dele no final.
E temos também lá o Golfo Resort, que é um empreendimento horizontal com um campo de golfe. E ali, nesse meio, nós temos ali já hoje conexão com muitos investidores para terrenos, né? Terrenos residenciais. E tenho certeza que está já bombando e já está desenvolvendo muitas construções de casas de altíssimo padrão, que é a cara do Bruno, isso aí. Né, Bruno? Exatamente. Esse é um propósito da Girard estar se instalando aqui, né? É tentar entrar mais nesse mercado. A gente já atua lá no sul, né? E vir para cá nesse mercado de residencial de alto padrão e tentar mostrar, né, para o cliente que às vezes o construtor ele é muito bom, mas ele no final ele tem um orçamento dele lá que ele sabe que quanto menos ele gastar, maior vai ser o lucro dele. Não, e mais um alerta. A gestão de obra de uma casa, ela é mais complexa do que um empreendimento grande. Se eu tiver errado, o engenheiro que vai me corrigir. Por que eu penso isso? Porque a janela dos processos de uma residência são curtas. E tem muitos processos que são executáveis com um menor prazo. E aí esse intercâmbio de processos e fornecedores é mais complexo de fazer do que uma obra grande. Você pega os fornecedores e bota dentro de um cronograma maior. E às vezes, para os processos serem mais rápidos, até aproveitando horários diferentes, ou talvez até finais de semana, se acaba alterando muito rápido o cronograma de uma obra, de uma residência. E aí vem o papel do gestor, né? Porque ele tem que aproveitar esses momentos que favorecem e os momentos que desfavorecem o processo construtivo para poder garantir no final antecipação de prazo, manter custo e talvez até com uma qualidade maior que o esperado, que às vezes quando uma obra começa a andar, começam a surgir alguns ajustes ou alinhamentos que acaba deixando ela melhor ainda. Estou errado? Perfeito, Roberto. Inclusive, né, a gente tem aí nos empreendimentos verticais a questão da repetição de processo. A maioria deles é tudo igual. Tipo... Então, se o cara não aprendeu no primeiro andar, não vai ser no 20 que ele vai aprender. Não vai ser no 20. Então, tu identificou um problema aqui, tu corrige no... pode ser que os 3 primeiros vão ter problema, mas depois ele tem 30 andares para seguir o padrão. Mas ele não pode ter problema no andar de baixo, porque daí vai se cair. Ele planejou... Não, se tu pensar não na estrutura, sim. Problema de execução na parte de baixo, se tu pensar na né? estrutura, sim, mas tu pensar nos projetos complementares, que geralmente é o que dá mais problema. Complementares, tá? Na residencial, tu não tem a segunda chance para melhorar. Tu errou na laje, acabou. Tu vai ter 2 pavimentos. Que inclusive, 3 no máximo. Que inclusive nós temos uma residência, você que sabe, eu sei, construtor, vou dar uma dica para você. Nós temos uma casa com um valor muito atrativo no Viva Parque, que tem que fazer um pequeno ajuste porque não contratou o Bruno. Não estava lá com o gestor de obra. Então temos um ajustezinho para fazer numa laje lá. Quer encarar? Vem falar com a gente, tá bom? Temos uma casa lá com um pequeno ajuste numa laje, que é o que o Bruno falou agora. Falhou no controle, falhou na execução, não tinha gestor de obra, mas é uma casa muito bem localizada. Mas não é, tô errado, Bruno? Tô falando isso aí? Exatamente, tu não tem chance. O residencial, se tu fizer 10 casas, é muito diferente da outra. Então, cada processo tem que ser bem analisado, bem estudado, com um tempo dedicado em cima de cada processo, para que, em cada projeto, para que lá no final dê certo, não pode dar errado. Senão vai gerar um problema grande, um retrabalho grande, né? E que envolve muito custo. Contratar um gestor de obra, eu posso equiparar a contratar um bom advogado? Com certeza. É isso? Ele vai contratar um bom advogado, teoricamente... Ele vai te livrar de muitos problemas. E o gestor vai fazer isso. Vai te livrar de problemas futuros aí na obra. Ô Bruno, e dentro, assim, das tendências, né, das inovações, né, aí, tecnológicas que existem hoje no mercado para uma boa gestão, qual você acha, assim, que é o que mais vai se destacar nos próximos anos? Tu diz com relação à inovação. A inovação. Eu acredito que as construções sustentáveis e secas, né? Eu acho que tende a ir para esse caminho, tá? Em função de extração, controle do meio ambiente, cada vez está mais...
Hoje a gente tem descontos em dependendo do lugar, a gente tem desconto no IPTU, a gente tem desconto na conta de energia, a gente tem vários incentivos para que a gente busque um pouco dessa sustentabilidade. Reaproveitamento de água da chuva. Também, né? Exatamente. A gente está sofrendo uma mudança de conscientização. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que tende a esse mercado expandir bastante. Tocou num assunto que eu vivenciei por muitos anos, que é a extração. A extração na obra é forte porque é mutante, né? O solo é mutante. Tiramos morro de um lugar, levamos para outro lugar que é mais baixo, aterramos, aí vem os loteamentos, vem canalização, vem drenagem, né? De solo subterrâneo, superficial, e aí vem os loteamentos, que às vezes é confundido com condomínio, e isso tudo mexe com o meio ambiente. E aí vem a questão, você cuida disso também? Porque eu já fiz algumas obras que já duraram mais de 10 anos executando obras de terraplanagem, de extração, jazida, transporte, logística, e aí vem o meio ambiente cuidando também do transporte, dos caminhões, do carregamento, empolamento, e aí vem tudo isso aí que mexe com o meio ambiente, mas no final vai para a obra de atlar. Posso te contratar também para fazer obras de terraplanagem, loteamentos? Com certeza. E é muito importante, agora tocou no assunto de loteamentos, né? O loteamento ele não é só aquela área de terra que foi parcelada, né? Ela envolve muito o entorno, né? Porque ali tu vai aumentar a circulação de pessoas, tu vai movimentar o comércio local, tu vai mudar trânsito, tu vai mudar muita coisa com o desenvolver desse projeto. Então acho que isso é importante ter o pensamento do que vai mudar na região com esse empreendimento, o que ele vai agregar para a região. Muitas vezes tem que ter esse cuidado, né, para que a gente fomente o crescimento sustentável das cidades, né? Por isso que o loteamento está conectado com o poder público. Exatamente. Depois tu vai fazer a doação de áreas para eles. Então isso tudo tem que estar muito conectado, muito ajustado, né, para que a comunidade se envolva nesses processos, tanto fiscalizando, quanto ajudando, quanto... que a ideia é tentar fazer com que tudo se conecte, né? Fica claro, né, que o loteamento ele está conectado com a cidade, com a logística, com o comércio, com o regramento da cidade, com o plano diretor da cidade, com a ideia de expansão da cidade. O loteamento ele tem muito a ver com o setor público. E se você já tiver um gestor de obras lá no início, esses trâmites, essas relações, esses esclarecimentos com o setor público, pode ser conduzido pelo gestor de obras, diferente de você fazer um condomínio fechado, que ali, naquele quadrado do condomínio fechado, naquele formato que você vai construir, é você que manda. Da portaria para dentro você faz, claro, tem que respeitar algumas normativas de tamanho de rua, de calçada, tudo, mas não tem a interferência direta do poder público, diferente do loteamento. Então a importância de você ter um gestor público nos dois processos, tanto de loteamento como de condomínio fechado, é extremamente importante, porque tem variáveis que a gente nem olha, a gente nem pensa às vezes. Correto, Bruno? É que assim, eu fico aqui atirando, mas é exatamente isso. É isso aí. E isso a gente, né, ajuda a desenvolver a ideia, porque às vezes alguém falou, aqui é sensacional fazer isso. Aí então eu quero fazer isso. Aí às vezes tu começa a estudar isso. A gente faz muito estudo em cima disso para tentar ajudar o cliente a ter a melhor solução. Essa é o objetivo também da gestão. Não é só pegar a ideia dele e executar essa ideia de maneira sustentável, dentro do prazo. Tem a visão comercial e tem a visão social, né? Exato. Às vezes é mostrar para ele, mas nós podemos fazer diferente. Ter o mesmo custo e chegar num resultado diferente. Tá, mas então vamos lá. Então, já não quero mais te contratar para gestão de obras. Sendo consultor, porque se é antes, sabe aquela ideia que você tem? Tive uma ideia, vou fazer um loteamento em tal lugar. Já começa ali, já contrata o gestor com o trabalho preliminar de consultoria. Vamos fazer uma análise disso tudo? Será que é o melhor caminho mesmo? O que eu quero extrair disso aí? É só pila? Ou eu estou fazendo algo diferente para a cidade e para o social? Será que aquilo lá realmente vai me agregar? Que tipo de residência eu vou construir lá? Que pode ser até que o gestor de obras dê sequência das construções que vão ser feitas lá no loteamento. Auxiliando, trazendo tecnologia nova,
novas metodologias, ideias novas para ele, mostrando, abrindo um pouco a mente, né, para tentar incentivar ele a fazer, para ter um crescimento maior, buscando sempre o resultado do cliente. Mas o gestor de obra faz essa relação com o setor público. Com certeza, vai fazer toda essa... Vai ser a gente comenta, né, que é o testa de ferro. É o cara que vai lá, vai sentar, vai comunicar. E nunca deixando o cliente de fora. Sempre, né, vai até um certo limite, depois pega o cliente junto, vai lá e ele tem que participar do processo. Né? Ele tem que entender. Ele não pode ficar cegamente no gestor. Eu acho que é importante ele entender para ele saber a importância de tudo que está acontecendo, de tudo que o gestor está fazendo por ele. Bruno, e para finalizar, uma pergunta bem bacana. Você é engenheiro civil, se formou e chegou até onde está na gestão de obras. Mas o que tu diria para aquelas pessoas que estão iniciando, né, na graduação, engenharia civil ou alguma outra graduação para chegar onde você chegou? Que conselhos você daria? Muito bom. Eu vou falar um pouco de mim a pessoa já vai levar isso como um conselho, né? Eu sempre gostei muito de estudar e trabalhei muito todo esse período de início de graduação como estagiário em diversas áreas. Eu sempre gostei de conhecer áreas novas, né? Já desde o poder público, construção, reforma, loteamento, processos de projeto mesmo, área de prevenção, fundação, estrutura. Trabalhei em tudo isso, comercial, trabalhei muito com isso e eu sempre tive um desejo de ser especialista em algo. Só que eu não conseguia. Porque eu estudava, cada coisa nova que aparecia eu queria aprender. E eu não conseguia me focar em algo. E há pouco tempo atrás, eu me dei conta de que eu acho que eu sou um especialista em gestão, porque eu conheço um pouco de cada área. É isso aí. Eu consigo entender e linkar todas as partes de uma obra. Então tu já estava buscando isso e não estava... Sem entender. Então o conselho que eu dou para quem estiver começando e tem esse desejo de trabalhar com gestão é estudar um pouco de cada coisa. Tem que saber um pouco de tudo. Conhecer todos os processos. Exatamente, para não ficar dependendo de ninguém. E ser curioso. Curioso, bastante curioso. E também, mais para seguir, eu acho que tem que ter vontade de entender as pessoas, porque a gente está lidando com pessoas. Isso tem que ter esse entendimento de ter esse tato, saber conversar, conseguir se expressar bem com as pessoas, mostrar limites e tentar fazer com que as pessoas fiquem do teu lado. Elas têm que ser aliadas. A gente já viu a importância de ter um gestor na obra, né? Então, quais os riscos mais comuns assim que o gestor pode evitar numa obra? Começando do lado do início, né? Evitando projetos disfuncionais. O projeto ele tem que ter uma funcionalidade certa, então o gestor ele vai trabalhar para desenvolver um projeto funcional para o cliente, né? Isso parece bobagem, mas muitas vezes chega lá no final e o projeto não atende exatamente qual era a ideia do cliente. São riscos de projeto, né? Os maiores riscos prazo, prejuízo. Muitas vezes a gente tem um prazo e ele, assim, teoricamente, ele não pode fugir daquele prazo, em função de contrato, de locação, de tudo mais. E os riscos humanos, acidente do trabalho. Acho que esse também é muito importante e, se não o mais importante, tá? Ter esse controle, esse cuidado com o ser humano dentro da obra. Porque é uma fração de segundo para acontecer um acidente e muitas vezes fatal dentro da obra. Então é importantíssimo ter gastar essa energia prevendo esses acidentes dentro da obra, prevendo situações. É isso aí, Bruno. Olha, espetacular. Espetacular. Veja bem, o engenheiro e o arquiteto são as duas figuras que mais aparecem nos empreendimentos, nas obras, né? O engenheiro vai engenhar a obra, ele vai estruturar, vai calcular tudo. O arquiteto vem e encanta com usabilidade, com visual, com tudo. Mas isso, o projeto, a engenharia e a arquitetura, para solidificar, para acontecer, para existir,
tem o meio todo que é o processo construtivo, que é o ecossistema da construção. E fica hoje o alerta, né, e também a disponibilidade de ter essa informação no programa Construção 360, a importância de ter uma boa gestão. Gestionar uma obra tem muitas variáveis e nem vamos falar no bolso, porque o bolso afeta em todos os processos. Todos os processos que você imaginar, desde o projeto já afeta o bolso, né? A obra é investimento, né? Uns enxergam como custo, eu enxergo o custo quando você não tem uma boa gestão, quando você faz um trabalho mal executado ou fora de controle, e aí você tem custo. Caso contrário, tirando tudo isso, é investimento. Investimos sim no empreendimento. Então, quero agradecer muito a presença. Bruno Girardi, vem aí dos Pampas, do Rio Grande do Sul, vem aí incrementando, trazendo essa visão de gestionar obra diferente, com uma larga experiência, né? Agradeço bastante também a Cláudia, que incomodou bastante ele, a Sabrina, né? Que são nossos agentes aqui imobiliários da Rio de Conexão Imobiliária, que faz parte aí do programa Construção 360. E eu tenho a honra de dizer para vocês que seguiremos em frente com novos programas, novas visões, programas não, novos episódios, né? Que são episódios do programa Construção 360. Então, muito obrigado a todos, deixar claro que estaremos cada vez mais trazendo temas importantes e temas que vão realmente fazer você pensar e olhar de um outro jeito para a construção civil. Um abraço a todos, sucesso, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like, não fique de fora dos nossos episódios e quem sabe você vai ser o próximo consultor da Costa Esmeralda, contratando um gestor de obras, que a importância ficou claro hoje em nossos programas. Pessoal, abraço, sucesso a todos e até o próximo episódio.